use a fraqueza ao teu favor. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu estava iniciando ministerialmente. Eu era um obreiro ainda, né? E eu não era o pastor da igreja. Na verdade, meu pai era o pastor da igreja. E eu lembro que em um culto, era numa vigília, e como todo jovem, né? O jovem acha que pode tudo, que faz tudo, que quebra tudo, nada pode parar, nada pode impedir. E eu lembro que eu trazia uma palavra, naquela época, de vitória, de força, de que você tem o poder de Deus, de que você pode tudo em Deus, né? E eu perguntei alguma coisa à igreja naquele momento, e um dos nossos irmãos, né, um homem já maduro, ele falou assim: eu tenho o dom da fraqueza. E quando eu vi ele falando, eu tenho o dom da fraqueza, eu olhei para ele, e o que ele falou confrontava tudo aquilo que eu estava dizendo naquela época. E eu não respondi absolutamente nada, até por educação, é óbvio, mas também não entendi muito o que ele estava dizendo. Um jovem de 18, 19 anos, inexperiente, que pregava para a igreja que nós podemos, que nós vamos avançar, que nós vamos vencer tudo, que nós vamos... Jamais vai entender o que um homem maduro está dizendo com o dom da fraqueza. E eu nunca tinha ouvido falar aquilo. Pois bem, o que eu quero trazer nesse momento para vocês tem a ver com o que aquele irmão disse em apenas uma frase que me confrontou, que me desconcertou, mas que eu simplesmente fingi que não ouvi e dei continuidade ao que eu estava ministrando. Eu ignorei o que ele disse e continuei falando o que eu estava falando. Mas não ignorei totalmente, porque aí, não é? 30 anos depois, eu estou mencionando. Então, foi algo que eu nunca, na verdade, esqueci. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque quando nós somos muito jovens, e é verdade que alguns jovens da nossa geração não são assim, é uma pena. Porque é uma característica do jovem achar que pode tudo, achar que vai mudar o mundo. Aí nós vamos lembrar lá do famoso Forever Young, né? Eternamente jovens. Porque é da natureza da juventude achar que pode mudar o mundo. A diferença é que os jovens das décadas anteriores queriam mudar para melhor. Mas temo que os jovens dessa época não querem mudar para melhor. Né? E então o jovem acha que pode tudo. Podemos tudo. Vamos fazer tudo. Temos o poder para tudo. E aí nós vamos ser confrontados. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia vai dizer: posso todas as coisas naquele que o quê? Que me fortalece, que nos fortalece. A Bíblia vai nos mostrar que, na verdade, nada melhor do que a fraqueza humana, diga, fraqueza humana. Nada melhor do que a fraqueza humana para o manifestar do poder de Deus, que tudo faz, que tudo opera, que quebra tudo, que transforma tudo, que faz tudo. Então é essa a linha que eu quero trazer para você. Deus opera na fraqueza humana. Amém ou não amém? Então, use a fraqueza em teu favor. Amém ou não amém? E aí eu quero começar com esse texto de Tiago, o irmão do Senhor. Pode avançar. Tiago 4, versículos 6 e 7. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou começar pelo final, quando ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e o diabo vai fugir de vocês. Nada nos faz temer mais,
Espera que eu vou concluir. Nada nos faz temer mais do que o poder do diabo. Espera eu concluir. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o grande inimigo da nossa alma, o grande inimigo do ser humano é Satanás. E ele recebeu, e ele detém poderes. E ele é o autor de toda a maldade. Ele é o autor de tudo aquilo que é destrutivo. Por exemplo, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo mau. E, essencialmente, a sociedade que nós vivemos hoje é má, porque é uma sociedade que vive na mentira. Quando nós vamos para as redes sociais, o que mais vemos são mentiras. As pessoas estão o tempo todo demonstrando uma mentira para as outras pessoas. Os políticos estão o tempo todo mentindo para a população. A mentira está aí. Nunca se viveu tanta mentira como nos dias de hoje. E por causa da mentira, nós sofremos. E quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, como ele é o pai da mentira, e ele tem atuado no mundo de hoje com a mentira, porque a mentira tem afetado emocionalmente as pessoas, tem afetado financeiramente as pessoas, espiritualmente tem afetado as pessoas. Então, esse é um exemplo do quanto nós, precisamos estar temerosos quanto à ação do diabo. Então, eu não estou pregando aqui para você dizendo, olha, tenha medo do diabo, como se o diabo fosse um inimigo invencível. Pelo contrário, eu estou dizendo isso exatamente aqui, ó, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. É inquestionável que seria uma covardia você encarar Satanás. Primeiro, porque ele é um ser espiritual e você é um ser em carne, portanto você é limitado pela carne. Segundo, que ele tem uma experiência milenar. Se você hoje estivesse diante de um homem, uma pessoa, um homem, carne e osso, um homem, com a idade de 1000 anos, você acha que quem seria mais preparado, mais experiente, mais sábio, mais capaz e mais competente? Você com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ou esse homem que com 1000 anos de idade? Obviamente, um homem com 1000 anos de idade. Porque a sua vasta experiência, porque o que vale são as experiências. Quem nos dera, ter 90 anos de idade, com o vigor físico de 20 anos, e com toda a experiência acumulada nesses 90 anos, ninguém ia segurar a gente. Sim ou não? Então imagina você estar diante de alguém que tenha 1000 anos. Ora, seria covardia você enfrentar em uma disputa uma pessoa com 1000 anos, jovem? Seria impossível. Satanás não tem 1000 anos, né? Não tem como falar a idade dele. Então ele é um ser que acumula uma experiência milenar. Então seria covardia enfrentá-lo. Mas a Bíblia nos dá armas, e a Bíblia nos fala, nos ensina que nós podemos vencê-lo apesar de todo o poder que Satanás tem. E um dos poderes que nós temos sobre ele, que nos faz vencer, está nesse versículo. Sujeitar-se a Deus significa ande, se comporte, viva debaixo da vontade do seu Senhor, da vontade de Deus. Submeta-se ao senhorio dele, do Senhor, de Deus. Ande de acordo com a vontade, agrade o Senhor, como diz lá em Salmos, agrada-te do Senhor e ele fará, e ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Agrade o Senhor e agrada-te dele. Então, quando eu ando debaixo da vontade do Senhor, o diabo torna-se um inimigo fraco e frágil. Já que eu decidi lembrar do passado, foi a primeira experiência que eu contei aqui, eu lembro que quando eu tinha já uns 20 anos, talvez 21 anos de idade, eu saindo
do culto e indo para casa. Naquela época eu andava ainda de ônibus a pé, e eu já chegando próximo à rua, eu na verdade estava na esquina da rua que eu morava, era uma reta, e de repente eu vejo duas senhoras atravessando assim a rua e sentando à esquerda no meio-fio. E quando eu me aproximo, eu ouço ela falando: assim não dá, fica difícil, já 2 vezes tivemos que parar, assim não vai funcionar, não vai acontecer nada. O que elas falavam? Elas estavam arriando um despacho na esquina, e de cá vinha eu, cheio da unção de Deus. Era uma época que eu orava no monte, passava a madrugada no monte a sós com Deus, consagrando a minha vida, jejuava bastante, orava pelo menos 3 vezes ao dia, 1 hora por dia, num temor, numa unção de Deus. Estava eu vindo para um lado da rua, e de lá para cá vinha um grupo de jovens que também estavam saindo de um culto, e os jovens vinham alegres, cantando, louvando a Deus, aquela alegria, aquele grupo vindo do culto. Então lá vinham os jovens de uma igreja, e cá vinha eu, que já era pastor, um jovem pastor, e no meio estavam aquelas 2 senhoras, que eu não vou nem, contar aqui o detalhe, que uma delas morava ao lado da minha casa, mora lá até hoje, só que hoje é a minha mãe que mora, eu não moro mais lá. E elas sentaram, atravessaram a rua, sentaram no meio-fio, desoladas, porque os demônios que elas invocavam não as atendiam, porque nós estávamos iluminando, era de noite, nós estávamos iluminando aquela rua com a luz de Deus que habita em nós. Amém ou não amém? Isso é um exemplo, quando nós andamos debaixo da vontade de Deus, não há diabo, ou seja, não há demônio que resista até mesmo a nossa presença. A sombra de Pedro curava os enfermos por onde ele passava. Os aventais, os lenços levados do apóstolo Paulo, os pedaços de lenço, as tiras de panos, que tocavam em Paulo e levavam e colocavam sobre os doentes eram curados. O poder de Deus na nossa vida cala qualquer demônio, faz cair qualquer demônio, vence todo e qualquer poder do diabo. Amém ou não amém? Satanás tem poderes? Tem. Só que seus poderes são ineficientes diante do poder de Deus que habita a vida de homens e mulheres que temem ao Senhor, que se submetem à vontade de Deus. Nós somos mais frágeis do que Satanás. Nós somos mais frágeis do que os demônios. Mas o poder de Deus que habita em nós nos faz ser gigantes diante deles. Use e abuse da tua fraqueza, porque é nela que abunda o poder de Deus. Quando deixa aqui, então antes, ele, o Espírito de Deus, da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça. Deus, ele opera o favor dele, Deus opera o poder dele para com os humildes. Avança agora. Então, soberba. O que é soberba? Soberba é sentir-se maior. Todo soberbo, ele se sente. É o cara que está se sentindo. Ele é soberbo. Ele entra, por exemplo, numa sala de aula universitária. É um exemplo. E ele olha os colegas, ele, talvez por vir de uma classe melhor, talvez de uma família mais estruturada do ponto de vista cultural, e ele olha para os colegas, ele entra todo marrento, achando que ele sabe mais que os outros, e vai por aí afora. Pessoas que no local de trabalho, aliás, não há nada pior do que um pobre com algum poder. Já reparou que pessoas, estou falando de pessoas pobres mesmo, e aí é pobre financeira e socialmente falando. Está ali trabalhando, foi promovido, pronto, a pessoa já muda. Já quer tratar todo mundo como se fosse empregado dela, o empregado dele. Os seus colegas agora parece que viraram empregado. Não, continuam sendo pessoas
A única diferença é que você tem um poder de liderança, e a tua liderança deve ser para comandar os trabalhos da empresa, para dar comandos profissionais, e não sentir-se dono, patrão, senhor das pessoas. É soberbo, porque ele sente, ele pensa e sente que ele é maior que as pessoas, mas não é. Ele exerce uma posição hierarquicamente superior. Levemente superior, mas é superior. Mas isso não lhe dá o direito de se sentir maior do que as pessoas. Ele é uma pessoa, ela é uma pessoa soberba. Então, o soberbo, ele sente-se maior, ele se sente autossuficiente. Ele acha que sabe tudo, que não depende de ninguém. Ele acha que ele pode tudo, que as pessoas não valem nada, não tem nada para acrescentar à sua vida, que ninguém irá ajudá-lo em nada. Ele sente-se autossuficiente. Ele passa a confiar naquilo que ele acha que tem e que é. Então, tem pessoas que sentem-se autossuficientes porque tem muito dinheiro, porque tem certo prestígio, alguma posição social, alguma posição política. Então, aqui vamos falar de poder. E a Bíblia vai falar que Deus resiste aos soberbos. Deus faz isso aqui para os soberbos, ó. Deus nem sequer permite que se aproximem dele. Nenhum soberbo consegue se aproximar de Deus. Nenhum soberbo tem o favor de Deus. Nenhum soberbo tem a atenção de Deus. Para que ele tenha o favor, a atenção, o olhar de Deus, ele vai ter que descer, quebrar-se, quebrantar-se, humilhar-se. Porque aquele que humilha a si mesmo passa a ser exaltado por Deus. Amém ou não amém? Então, quando nós sentimos a nossa fraqueza, querido, quando você percebe a tua fraqueza, você pode todas as coisas. Posso ouvir um amém? Mas quando você sente a tua força, a tua competência, a tua capacidade, quando você sente que você que você pode, que você tem, que você consegue, que você faz, é aí que você quebra, cara. Então use a fraqueza em teu favor. Então a soberba é o sentir-se, é o pensar, é o sentir-se melhor que as pessoas. E a arrogância? A arrogância é quando você coloca essa soberba na prática. O soberbo, ele se sente. O arrogante, ele age. O soberbo, ele acha que ele é melhor que os outros. O arrogante, ele se comporta como se fosse melhor que os outros. Então, soberba e arrogância andam juntas. Embora a soberba está relacionada ao que a pessoa sente, pensa, e a arrogância está relacionada ao comportamento dela. Quando eu acho que sou melhor, quando eu acho que eu sou maior que os outros, eu me comporto com uma arrogância. Eu me comporto achando, não te dei permissão para falar comigo. Não é? Então, amados, nós precisamos usar a fraqueza em o nosso favor. Amém? Pode avançar. Davi sabia que era mais fraco que Golias. Por isso invocou a força de Deus. Aliás, eu quero aproveitar para falar que é importante que quem está assistindo pelo YouTube assista, porque essa mensagem ela será dividida em 3 para facilitar, não é? Para as pessoas assistirem com mais facilidade. Então é importante que assista a primeira parte, a segunda parte e a terceira e última parte. Então assiste também as demais partes, ok?